Olá, tudo bem? Vamos então, continuando a unidade 3, né? Para finalizar, hoje vamos finalizar a unidade 3, estudando o equilíbrio dos corpos rígidos, né? Já estudamos o movimento dos corpos rígidos, né? A dinâmica e a cinemática dos corpos rígidos. Vamos estudar como eles se equilibram, certo? Como se dá o equilíbrio deles. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: nós já vimos que existem dois tipos de movimento: girar e movimentar, né? Deslocar de um ponto a outro, de posição a outra. Então, movimento que envolve a velocidade escalar translacional, movimento que envolve a velocidade angular rotacional. A combinação dos dois a gente chama de rolamento. O que é rolamento? Ele vai ao mesmo tempo girar e vai se deslocar em torno de um certo... vai se deslocar à medida que o tempo passa, certo? Então, o tempo vai mudando, ele vai girando em torno de um certo eixo e ao mesmo tempo vai fazendo o quê? Vai mudando de posição. Por isso fala rolamento, vai transladando e vai girando, né? O que nós já sabemos? Que a energia cinética de rotação é um meio de I ômega ao quadrado, né? E, portanto, vamos ter o que, então? Que, considerando transferências paralelas, vamos ter o que, então? Que a energia cinética total vai ser igual a quem? A energia cinética de rotação mais a de translação, certo? Por isso que tem aqui sempre relacionado ao centro de massa. Já expliquei antes. O que é o centro de massa, professor? Centro de massa é um ponto de um corpo rígido onde todas as forças estão direcionadas, estão aplicadas, né? Ok? Então, nós vamos pensar que, professor, está só naquele ponto as forças aplicadas? Não. Eu usei o termo aqui concentrada, direcionada. Centro de massa é um ponto onde as forças estão concentradas ou direcionadas. Volto a dizer, é um ponto imaginário onde nós, estudiosos, idealizam como sendo um ponto onde a maior parte das forças ou dos esforços está concentrado. Né? Não quer dizer que seja só naquele ponto. Ok? Então, um exemplo. Então, nós temos um corpo aqui que está girando, certo? Girando aqui tranquilamente. E ele vai rolar. Vai rolar sobre o plano inclinado. Ela tem uma certa altura H. O quanto é que é a energia de rotação? Cinética de rotação. Então, vamos chegar nessa expressão aqui. Porque nós sabemos que a velocidade centro de massa é igual a R vezes ômega, como a gente já viu antes. Né? E o torque? O torque, então, vai ganhar uma outra definição importante. Nós já vimos que antes era o quê? Era o momento de inércia vezes a aceleração angular. Agora, nós vamos pensar em trabalhar com vetores. Lembra de vetores? O torque é uma grandeza vetorial. Né? O trabalho é uma grandeza escalar. Força vezes deslocamento. O torque, como é o produto vetorial de dois vetores. Então, ele com o produto vetorial vai ser uma grandeza vetorial, certo? Então, aqui está o torque, está uma parte, uma certa posição, um certo ponto. Aqui está uma partícula, ou melhor, uma parte do corpo. E aqui eu vou girar, né? Então, tem uma força perpendicular, força paralela ao eixo do raio, tá? E, portanto, eu vou fazer o quê? Eu vou ter um torque que vai fazer, eu posso aplicar ele da mão direita, né? Aqui está o vetor deslocamento, que é o raio, vetor força, aplico ela da mão direita e vou encontrar para que direção está o vetor resultante, que no caso é o torque. E o momento angular de uma partícula vai ser o que agora, então? Outra grandeza vetorial. Já tinha um momento linear ou escalar. Agora vamos ter então agora o que? Momento angular. Certo? Nós temos
Velocidade angular, velocidade escalar. Aceleração escalar, aceleração angular. Força, torque. Energia cinética de translação, energia de rotação. Momento angular. Momento linear, momento angular. Esse momento angular, para não confundir com o outro, nós vamos tratar pela letra L. L maiúsculo, que é o raio vezes vetorialmente o momento linear. Então, nós vamos derivar e vamos chegar facilmente nessas expressões aqui. Então, vamos chegar à seguinte conclusão. Que quando nós derivamos o momento angular em relação ao tempo, nós vamos ter essa expressão aqui. Essa grandeza varia também, então eu não posso tirá-la. Esse x aqui não é um sinal de vezes, preste atenção, é o sinal de produto vetorial, certo? Esse x vem aqui. Esse x aqui não é o sinal de vezes, ou escalar, é aquele x de produto vetorial, tá bom? Não confunda as bolas, tá? Os sinais. E aqui, então, derivada R varia com o tempo, mais R vetorial dp/dt. dp/dt é a força, né? E a derivada de R em relação ao T, quem é a derivada de relação ao tempo? É V. Mas quem é V vetorial P? Ora, se P, que é o momento linear, é massa vezes velocidade, então eu vou fazer velocidade vetorial para velocidade. Então, o que acontece quando eu faço produto vetorial de um vetor por ele mesmo? Vai dar zero. Dá zero. Lembram lá do conceito que a gente fez no vetor unitário? Vocês lembram? Quando a gente faz I escalar I, dá 1. Mas quando faz I vetorial I, dá zero. Entendeu? Dá zero. Porque o ângulo é zero. E o seno de zero é zero. Certo? E o momento angular de um corpo rígido, então é dado por essa. Aqui nós temos um disco, né? Um disco. Aqui tem a verde é o momento angular. Aqui está a velocidade angular. Aqui está o raio. A velocidade escalar, né? E aí eu tenho que o momento angular, desculpa, vai ser MI, VI, RI, vai estar direcionado para o eixo Z, vou chamar LZ, que vai ser I ômega, ou seja, a derivada de I vezes Z, de I em função do tempo, a componente Z do vetor L é igual a quem? I de ômega dt, que é igual a I alfa. Ou seja, isso comprova que o torque é igual a I vezes alfa. Então, o torque externo resultante, que atua sobre um corpo que gira em torno de um eixo fixo, é igual ao produto do momento de inércia sobre o eixo de rotação pela aceleração angular correspondente àquele eixo. Então, aqui, leia em torno, não é em trono, é em torno de um eixo fixo. Ok? Tudo bem. Então, como vai ter conservação do momento linear? Tem. Momento angular. O momento angular se conserva quando a somatória do torque externo é igual a zero. Ou seja, a derivada do momento angular em relação ao tempo é nulo. É igual a zero. Então, aqui está construindo equilíbrio. Imagina uma pedra dessa, como a gente encontra aí na natureza, como é que ela fica aqui? Não é por causa desse homem que está aqui segurando essa pedra. Claro que não. Certo? Claro que não. Né? É porque existe uma condição, certo? Em que o momento, uma constante, o momento angular constante, então vai ter o quê? Quando o corpo é rígido e exibe tem um movimento de rotação, nós temos duas condições para ter equilíbrio. Primeiro, que a força externa seja zero. Segundo, quando o corpo movimenta
em torno de girar em torno do seu eixo de rotação, além da força externa C0, de acordo com a primeira lei de Newton, certo? Ou a segunda lei de Newton, né? Que é a lei de Newton, a lei da inércia, né? Ou seja, na ausência de força externa, o corpo continua parado, né? No caso, no momento de movimentos de corpos rígidos que tendem a girar em torno do seu próprio eixo e também a transladar, vamos ter então duas condições de equilíbrio, para o equilíbrio. Em que condições essa pedra pode ficar aí parada? Se a força externa for zero e se o torque for zero. Certo? Isso é importante você perceber. Tá bom? Essa pedra aqui está no ponto de cair. Tá? De rolar a ladeira abaixo, rodar a montanha abaixo. Por que ela não faz isso? Porque ela está fixada em um ponto tal que o torque é zero, certo? E também a força externa é zero, certo? Então não é este rapaz que está segurando e nem empurrando, certo? Ele não tem condição de empurrar. A força que ele está aplicando é muito pequena para a massa dessa pedra toda essa massa de pedra, certo? Isso é porque, na verdade, o que está acontecendo é que o corpo não está girando, porque o torque externo é zero. Certo? Então vamos lembrar, aqui está o livro mais uma vez, e cada dia é um degrau, cada degrau é uma luta, cada luta é um aprendizado. Muito obrigado, qualquer dúvida estou à disposição, me acione no AVA, tá bom? E falem comigo, deixem lá sua dúvida e vamos interagir e vamos continuar nossos estudos. Muito obrigado a todos e um excelente dia a todos.